Eram quase 9 da noite quando a Avenida Paulista começou a pulsar com aquela energia típica de sexta-feira. As pessoas caminhavam apressadas pelas calçadas, algumas entrando em restaurantes chiques, outras parando para tirar fotos em frente às vitrines iluminadas. O movimento era intenso, e ali, bem no coração de São Paulo, ficava uma trattoria italiana famosa por seus preços absurdos e pratos que mais pareciam obras de arte. Na entrada do estabelecimento, havia uma pequena aglomeração. Casais elegantes, executivos de terno, jovens com roupas de marca, todos aguardando suas reservas. E um pouco afastado da porta principal, quase escondido entre as sombras, estava Miguel. Miguel tinha acabado de completar 12 anos, embora parecesse mais novo. A magreza extrema deixava seus ossos aparentes, e as roupas que vestia contavam uma história de doações e sobras. Uma camiseta tão grande que parecia um vestido, shorts desgastados com remendos feitos à mão, e um par de sandálias de borracha que já não tinham mais o formato original. Seu cabelo estava bagunçado, o rosto marcado pela sujeira acumulada dos dias nas ruas, mas havia algo especial em seus olhos. Eles brilhavam com uma luz que não fazia sentido para alguém em sua situação. Na mão, ele segurava uma sacola plástica rasgada contendo pedaços de papelão que servia como cama e uma garrafa PET com um pouco de água. Miguel estava nas ruas fazia quase um ano, desde que sua avó materna, a única pessoa que cuidava dele, tinha partido deste mundo. Sem outros parentes, sem documentos, sem nada, ele acabou vivendo debaixo das pontes, sobrevivendo da generosidade ocasional de desconhecidos. Mas Miguel tinha algo que muitos adultos já haviam perdido. Ele tinha uma fé que não vacilava. Todas as noites, antes de se deitar no chão frio do viaduto, ele fechava os olhos, juntava suas mãos pequenas e sussurrava: Pai, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela comida que consegui hoje. Obrigado por eu estar respirando. Eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu confio no Senhor. Naquela noite especificamente, Miguel estava ali porque um rapaz que trabalhava na cozinha da trattoria, chamado André, sempre separava algumas sobras para ele no fim do expediente. Era a única refeição decente que Miguel conseguia durante a semana, e ele esperava ansiosamente por aquele momento. Só mais uns 40 minutos e o André sai. Miguel pensou consigo mesmo, sentando-se cuidadosamente no chão ao lado da entrada, tomando todo o cuidado para não atrapalhar os clientes que entravam e saíam. Foi nesse momento que um Porsche Cayenne preto estacionou bem na frente do restaurante. Do carro desceu Fernando Costa, um empresário de 55 anos que havia construído um império no ramo de tecnologia. Ele vestia um terno que custava o equivalente a 6 meses de salário mínimo, sapatos italianos feitos sob encomenda e um relógio suíço que valia mais que um apartamento. Fernando era conhecido em São Paulo por duas características marcantes: sua fortuna impressionante e sua arrogância ainda mais impressionante. Ele caminhou em direção à entrada, falando alto no celular, sem se preocupar com quem pudesse estar ouvindo. Olha, eu não aceito menos de 5 milhões por essa participação. Se o cara não tem grana suficiente, que procure outro investimento. Eu não faço caridade. Enquanto caminhava distraído, ele quase pisou em Miguel, que estava sentado quieto, tentando se fazer invisível. Oh, sai da frente! Fernando explodiu, afastando bruscamente o telefone do ouvido. Miguel imediatamente se levantou, pegando sua sacola com as duas mãos. Desculpa, senhor. Eu não estava atrapalhando. Não estava o quê? Fernando cortou, olhando de cima a baixo com uma expressão de repulsa. Sujando a entrada desse restaurante, afastando os clientes. É isso que você estava fazendo. Eu só estava esperando um amigo, senhor. Miguel respondeu respeitosamente, mesmo sentindo seu coração disparar no peito. Amigo. Fernando soltou uma risada amarga e alta. Moleque de rua não tem amigo. Tem gente com pena. E sabe o que eu acho de gente como você? Miguel não respondeu. Apenas desviou o olhar para o chão. Eu acho, Fernando disse, elevando a voz propositalmente para que as pessoas ao redor ouvissem, que são um bando de vagabundos. Preguiçosos que preferem ficar pedindo esmola do que procurar um trabalho honesto. Senhor, eu tenho 12 anos, Miguel disse baixinho. Eu ainda não posso trabalhar. E daí? Fernando continuou, alimentando-se da atenção que estava recebendo das pessoas na fila. Com 12 anos eu já estava trabalhando com meu pai. Acordava às 5 da manhã. Mas você prefere ficar aí, sentado, fedendo, esperando que alguém tenha pena e te dê comida de graça.
Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Miguel, mas ele lutava para não deixá-las cair. Nas ruas, ele havia aprendido que demonstrar fraqueza só tornava tudo pior. Olha só para você, Fernando prosseguiu com crueldade. Todo imundo, com essas roupas horríveis. Aposto que não toma banho há semanas. Você é uma vergonha. Uma vergonha para esta cidade, para esta rua. Algumas pessoas na fila pareciam desconfortáveis, mas ninguém disse nada. Alguns até concordavam silenciosamente, balançando a cabeça. Por favor, senhor, Miguel disse, sua voz tremendo. Eu vou embora. Não quero causar problema. Eu não quero só que você saia daqui, Fernando disse, dando um leve empurrão em Miguel. Quero que você suma desta rua inteira. Vai para outro canto. Lugares como este não são para gente do seu tipo. Foi então que uma voz serena, porém firme, cortou o ar. Lugares como este não são para gente do tipo dele. Todos se viraram. Ali, parado a apenas alguns metros, estava um homem. Ele usava roupas extremamente simples, calça jeans desbotada e uma camisa branca de algodão, mas havia algo em sua presença que fazia todos prestarem atenção. Seus olhos eram incrivelmente gentis, mas carregavam uma autoridade impossível de ignorar. Era Jesus. Fernando olhou para ele com irritação evidente. Com licença, mas isso não é da sua conta. Quando uma criança está sendo humilhada publicamente, Jesus disse, caminhando calmamente até eles, torna-se conta de todos, mas especialmente minha. E quem você pensa que é? Fernando perguntou, arqueando uma sobrancelha com desdém. Alguém que enxerga valor onde você só vê descarte. Jesus respondeu, colocando sua mão suavemente no ombro de Miguel. O menino levantou os olhos para o homem que estava defendendo e sentiu algo que não experimentava há muito tempo: segurança. Este menino, Jesus continuou, olhando diretamente nos olhos de Fernando, tem mais valor diante de Deus do que todos os zeros nas suas contas bancárias. Fernando riu. Ah, entendi. Mais um desses pregadores de esquina. Olha, amigo, eu não tenho paciência para discurso religioso. Não é discurso, Jesus disse calmamente. É a verdade. Você olha para este menino e enxerga sujeira, pobreza, algo para ser descartado. Eu olho para ele e vejo uma alma preciosa. Uma criança que, todas as noites, agradece a Deus por estar viva. Que tem mais fé no dedinho do que você em todo o seu corpo. Fé não paga as contas, Fernando rebateu. Fé não coloca comida na mesa. Eu construí meu império com suor e trabalho, não com orações vazias. Você construiu seu império, Jesus disse, sobre arrogância e orgulho. Você tem dinheiro, mas não tem caráter. Você tem bens materiais, mas é miserável espiritualmente. Você acumulou riquezas, mas perdeu sua humanidade. A multidão ao redor estava completamente em silêncio agora, testemunhando aquela confrontação. Como você se atreve? Fernando começou, seu rosto ficando vermelho de raiva. Me atrevo porque é a verdade, Jesus o interrompeu. Você acabou de humilhar esta criança para se sentir superior, para inflar seu ego. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Fernando Costa. Seu carro importado não vai te levar ao céu. Seu dinheiro não vai te salvar no dia do julgamento. E essa sua arrogância vai ser a sua própria ruína. Você não sabe nada sobre mim, Fernando gritou. Eu sei tudo sobre você, Jesus disse com uma calma impressionante. Sei que você cresceu em uma família pobre. Sei que passou fome quando era criança. Sei que foi humilhado por usar roupas velhas na escola. Sei que jurou para si mesmo que nunca mais seria aquele menino fraco e vulnerável. E agora, quando vê um menino na mesma situação, em vez de ajudar, você ataca. Porque ele te lembra de quem você era. E você odeia essa lembrança. Fernando ficou pálido. Como? Como você sabe disso? Eu sei de tudo, Jesus disse. E sei que bem no fundo ainda existe uma pequena centelha de bondade em você. Mas você a enterrou sob camadas e camadas de ganância, orgulho e crueldade. Ele se virou para Miguel. E você, pequeno? Você tem sido humilhado, rejeitado, tratado como se fosse invisível. Mas eu te vejo. Deus te vê. E você não é lixo. Você não é vergonha. Você é profundamente amado. Miguel começou a chorar agora, mas eram lágrimas de alívio, de gratidão. Obrigado, Senhor. Eu sempre soube. Sempre soube que Deus estava comigo. Sempre estive, Jesus disse, abraçando o menino. Mesmo nas noites mais geladas, debaixo daquele viaduto, eu estava lá.
Mesmo quando você tinha fome, eu estava lá. E vou continuar aqui. Ele olhou para a multidão que assistia em silêncio. Quantos de vocês passam por crianças como Miguel todos os dias e não fazem absolutamente nada? Quantos desviam o olhar, fingem que não veem, ou pior ainda, julgam e condenam? Pessoas na fila baixaram a cabeça, envergonhadas. Este menino, Jesus disse, sua voz ecoando, tem mais dignidade no dedo mindinho do que muitos de vocês no corpo inteiro. Porque ele confia em Deus. Ele ora. Ele agradece mesmo não tendo nada. Ele mantém sua fé mesmo quando o mundo inteiro o rejeita. Jesus olhou novamente para Fernando. E você? Você tem uma escolha agora. Pode continuar sendo o homem que humilha crianças. Ou pode se lembrar do menino que você foi e fazer diferente. Fernando estava tremendo. Lágrimas inexplicáveis estavam se formando em seus olhos. Memórias que ele havia suprimido por décadas estavam voltando à tona com força total. Ele aos 10 anos, passando fome. Sendo humilhado por ter roupas rasgadas. Sendo chamado de pobretão e inútil. Eu não queria me tornar isso, ele sussurrou. Mas você se tornou, Jesus disse, não com crueldade, mas com honestidade. E só você pode mudar isso. Você está em dificuldade ou conhece alguém em necessidade e crê que Deus cuida dos humildes. Comente amém. Deus honra aqueles que confiam nele, independentemente da situação. Fernando ficou ali parado, olhando para Miguel. O menino olhava de volta, não com ódio ou ressentimento, mas com perdão nos olhos. Eu perdoo, Senhor, Miguel disse suavemente. Jesus me ensinou a perdoar. Essas palavras quebraram algo profundo dentro de Fernando. Ele caiu de joelhos ali mesmo, na calçada movimentada, em seu terno caríssimo, com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Eu sinto muito, ele chorou. Menino, eu sinto muito mesmo. Você não merecia isso. Ninguém merece ser tratado assim. Jesus colocou sua mão no ombro de Fernando. Arrependimento é o primeiro passo, mas arrependimento sem ação não significa nada. O que eu posso fazer agora? Fernando perguntou, olhando para Jesus e depois para Miguel. Você pode começar sendo humano, Jesus disse. Comece enxergando pessoas, não status social. Comece usando seus recursos para ajudar, não para humilhar. Fernando se levantou, limpando as lágrimas. Ele tirou sua carteira e a abriu. Havia milhares de reais ali. Pega tudo, ele disse, oferecendo todo o dinheiro para Miguel. Por favor, é para você. Miguel olhou para o dinheiro, depois para Jesus, que assentiu gentilmente. Obrigado, Senhor, Miguel disse, pegando o dinheiro com mãos trêmulas. Era mais dinheiro do que ele jamais tinha visto na vida inteira. Não é suficiente, Fernando disse. Espera aqui. Ele pegou seu celular e fez uma ligação. Carla, sou eu. Preciso que você prepare um dos apartamentos do prédio da Vila Mariana. Sim, agora mesmo. E quero que encha de comida, roupas para um menino de 12 anos, tudo que uma criança precisa. Ele desligou e olhou para Miguel. Você não vai dormir na rua hoje. Nem hoje, nem nunca mais. Eu vou garantir que você tenha um lar. E amanhã mesmo vamos te matricular em uma escola. Miguel estava sem palavras. Senhor, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, Fernando respondeu, sua voz ainda tremendo. Só me dá uma chance de consertar o que eu quebrei. Não só com você, mas comigo mesmo. Jesus sorriu. Agora você está começando a entender. Ele se virou para a multidão. Vocês viram o que aconteceu aqui hoje. Um homem rico humilhou uma criança pobre. Mas quando foi confrontado com a verdade, ele escolheu mudar. Não porque foi forçado, mas porque seu coração foi tocado. Quantos de vocês vão fazer o mesmo? Quantos vão parar de julgar pelas aparências e começar a enxergar com os olhos de Deus? Uma mulher na fila deu um passo à frente. Ela abriu sua bolsa e tirou 100 reais. Eu também quero ajudar, ela disse, entregando o dinheiro para Miguel. Outro homem se aproximou. Eu trabalho em uma organização que ajuda crianças em situação de rua. Podemos oferecer apoio completo, assistência social, acompanhamento psicológico, tudo o que precisar. Uma por uma, as pessoas começaram a se oferecer. Doações, ajuda, recursos. O que havia começado como uma humilhação pública se transformou em um movimento de compaixão coletiva. Miguel estava completamente esmagado pela emoção. Eu não mereço tudo isso. Você merece tudo isso e muito mais, Jesus disse. Porque você é filho de Deus.
E ele cuida dos seus filhos. André, o funcionário da tratoria, finalmente saiu para seu intervalo. Quando viu toda aquela cena, ficou completamente confuso. Miguel, o que está acontecendo aqui? Deus aconteceu, André, Miguel disse com um sorriso enorme no rosto. Deus realmente aconteceu. Nos dias que se seguiram, a vida de Miguel mudou de forma dramática. Fernando cumpriu cada promessa que havia feito. Deu a ele um apartamento pequeno mas aconchegante. Matriculou-o em uma das escolas particulares mais respeitadas da cidade. Garantiu que ele tivesse roupas adequadas, comida de qualidade, tudo que uma criança precisa para se desenvolver. Mas mais importante do que tudo isso, Fernando se tornou uma figura paterna para Miguel. Não por obrigação ou culpa, mas porque genuinamente se importava. Você me salvou, Fernando disse para Miguel alguns meses depois. Naquela noite, eu estava tão perdido na minha própria arrogância que estava me transformando em um monstro. Mas você, com seu perdão imediato e sua fé inabalável, me mostrou o homem que eu poderia ser. Não fui eu, Miguel disse com sabedoria. Foi Jesus. Ele estava lá, lembra? Eu lembro, Fernando disse. E nunca vou esquecer. Fernando começou a mudar completamente suas práticas de negócios. Começou a doar porcentagens significativas de seus lucros para instituições que trabalhavam com crianças em situação de vulnerabilidade. Criou um programa de bolsas de estudo para jovens de baixa renda. Eu tenho tanto, ele disse em uma entrevista alguns meses depois. E por tantos anos usei minha riqueza apenas para mim mesmo, para inflar meu ego, para me sentir superior aos outros. Mas uma criança de 12 anos me ensinou que verdadeira riqueza é generosidade. É compaixão. É enxergar o valor em todas as pessoas. A história se espalhou rapidamente. Empresário milionário transformado por menino de rua, diziam as manchetes. E embora Fernando ficasse desconfortável com toda a atenção da mídia, ele usava cada oportunidade para compartilhar a mensagem. Eu não sou herói, ele repetia. Eu fui o vilão dessa história. Eu humilhei uma criança inocente. Mas recebi uma segunda chance e estou determinado a usar essa chance para fazer diferente. Miguel se destacou na escola desde o primeiro dia. Sua fé, que o havia sustentado nas ruas mais frias, agora o impulsionava academicamente. Ele estudava com um fervor impressionante, sabendo que aquela era uma oportunidade que muitas crianças como ele nunca teriam. Eu vou ser médico, ele disse para Fernando certo dia. Quero ajudar pessoas, especialmente pessoas pobres que não têm acesso a cuidados de saúde adequados. Você vai ser um médico incrível, Fernando disse com orgulho genuíno. Porque você tem algo que nenhuma faculdade de medicina pode ensinar, compaixão verdadeira. Os anos passaram. Miguel se formou no ensino médio com honras acadêmicas. Entrou na melhor universidade de medicina do país. E durante todo esse tempo, ele nunca esqueceu de onde tinha vindo. Todo sábado, ele voltava para as ruas onde costumava dormir. Mas agora ele voltava com sacolas cheias de comida, cobertores, produtos de higiene, mais importante, com esperança. Deus não esqueceu de você, ele dizia para as crianças de rua que encontrava. Eu sei disso porque ele não me esqueceu. Quando eu estava no meu momento mais difícil, ele enviou alguém para me defender, para me salvar. E ele vai fazer o mesmo por você. Fernando acompanhava Miguel nessas missões semanais. O empresário rico e o menino que ele havia tentado humilhar, agora lado a lado, ajudando os mais necessitados. Quem diria, Fernando comentou uma vez, que o pior momento da minha vida se tornaria o melhor. Que humilhar você me levaria a ser humilhado. E que dessa humilhação viria minha salvação. Deus trabalha de formas misteriosas. Miguel respondeu com aquele sorriso que nunca havia perdido, mesmo nos dias mais difíceis. Quando Miguel tinha 25 anos, recém-formado em medicina, ele abriu uma clínica gratuita em uma favela. Fernando financiou absolutamente tudo. Esta clínica, Miguel disse na inauguração, é para pessoas como eu. Pessoas que a sociedade esquece. Pessoas que são vistas como descartáveis. Mas elas não são. Elas são preciosas. E vou dedicar minha vida inteira para provar isso. Fernando estava na plateia, lágrimas de orgulho escorrendo por seu rosto. Aquele menino que ele havia humilhado na porta de um restaurante havia se tornado um dos homens mais impressionantes que ele conhecia. Obrigado, Fernando sussurrou olhando para o céu, sabendo que Jesus estava ouvindo. Obrigado por não desistir de mim. A história de Miguel e Fernando se tornou lendária na cidade. Era contada em igrejas, em escolas,
em programas de televisão. Era um testemunho poderoso de que Deus pode transformar absolutamente qualquer situação. O menino pobre tinha Deus, pastores diziam em seus sermões. E isso era mais do que suficiente. Não porque Deus o fez rico da noite para o dia, mas porque Deus enviou alguém no momento exato para defendê-lo. E usou aquela situação para transformar duas vidas completamente. Miguel nunca ficou rico no sentido material. Ele ganhava um salário modesto e doava a maior parte para causas sociais. Dinheiro não me define, ele sempre dizia. Deus me define. Mas ele era rico nas formas que realmente importavam. Rico em fé, rico em amor, rico em propósito. Quando Miguel tinha 32 anos, Fernando ficou gravemente doente. Câncer terminal. Os médicos davam a ele no máximo 6 meses de vida. Miguel estava ao lado de sua cama todos os dias. Não como médico, mas como filho. Eu deveria estar triste, Fernando disse um dia, sua voz fraca. Mas não estou. Vivi bem. Amei bem. Mudei completamente. E tudo isso é graças a você. Não é graças a mim, Miguel disse. É graças a Jesus. Ele estava lá naquela noite. Ele nos salvou. Aos dois. Eu sei, Fernando disse. Eu vi ele. Vi com meus próprios olhos. E nunca mais duvidei desde então. Fernando morreu cercado de amor. Miguel estava lá. A família de Fernando estava lá. E dezenas de pessoas cujas vidas Fernando havia tocado através de sua transformação radical. No funeral, Miguel fez o elogio. Fernando Costa foi um homem imperfeito, ele disse. Ele cometeu erros terríveis. Machucou pessoas. Mas quando foi confrontado com sua própria escuridão, ele escolheu mudar. E passou os últimos 20 anos de sua vida sendo uma força poderosa para o bem. Ele não era perfeito, mas era melhor. E no final, é isso que importa. Não onde começamos, mas onde terminamos. Se você conhece alguém que superou grandes dificuldades através da fé, ou você mesmo é essa pessoa, comente amém. Deus transforma histórias e usa até as piores situações para sua glória. Miguel continuou seu trabalho por décadas. Sua clínica cresceu, ajudando dezenas de milhares de pessoas. Ele treinou outros médicos a trabalharem especificamente com populações pobres. Criou programas inovadores de saúde comunitária. E sempre contava sua história. Não para se glorificar, mas para glorificar a Deus. Eu era um menino de rua, ele dizia. Humilhado, rejeitado, visto como lixo descartável. Mas Deus me viu como precioso. E enviou Jesus em pessoa para me defender. Esse é o Deus que servimos. Ele enxerga os esquecidos. Defende os vulneráveis. E transforma vidas completamente. Quando Miguel tinha 67 anos, ele recebeu um prêmio nacional por todo o seu trabalho humanitário. No discurso de aceitação, ele disse: "Este prêmio não é meu. É de um menino de 12 anos que se recusou a perder sua fé, mesmo quando o mundo inteiro dizia que ele não valia nada. É de um homem rico que escolheu humildade sobre orgulho. E é de Jesus Cristo, que estava ali naquela noite na Rua Augusta e mudou absolutamente tudo." Se você está assistindo isso e está passando por um momento muito escuro, lembre-se, Deus está com você. Mesmo quando todos te rejeitam, Ele te aceita. Mesmo quando você não tem absolutamente nada, você tem Ele. E Ele é mais do que suficiente. A história de Miguel inspirou milhões de pessoas. Crianças em situação de rua encontraram esperança renovada. Pessoas ricas começaram a examinar profundamente suas consciências. E todos foram lembrados de uma verdade fundamental. Aos olhos de Deus, não existe pobre ou rico. Existem apenas seus filhos. E Ele ama cada um deles igualmente. Miguel viveu até os 83 anos. Quando morreu, milhares de pessoas foram ao funeral. Pessoas cujas vidas ele havia tocado. Pessoas que ele havia curado. Pessoas que ele havia inspirado a serem melhores. E entre toda aquela multidão, invisível para todos mas sentido profundamente por muitos, estava Jesus. Observando. Sorrindo. Porque aquele menino que ele havia defendido naquela noite havia cumprido seu propósito de forma lindamente completa. "Muito bem, servo bom e fiel", Jesus sussurrou. "Você pegou o pouco que te dei e multiplicou infinitamente. Bem-vindo ao lar eterno." A lição da história de Miguel era cristalina. Deus não mede valor por dinheiro. Não mede dignidade por status social. Ele enxerga o coração. E um coração humilde que confia completamente nele vale mais do que todos os tesouros acumulados do mundo inteiro. Fernando aprendeu isso da forma mais difícil possível.
mas aprendeu, e passou todo o resto de sua vida vivendo essa verdade transformadora. Miguel sempre soube disso no fundo da alma, e nunca, jamais esqueceu. E todos nós somos constantemente lembrados de que a verdadeira riqueza não está em contas bancárias recheadas. Está na fé inabalável, está no amor genuíno, está em enxergar o divino em cada pessoa, especialmente naquelas que a sociedade descarta sem pensar duas vezes. Porque no final de tudo, quando estivermos diante de Deus, Ele não vai perguntar quanto dinheiro acumulamos. Ele vai perguntar como tratamos os menores entre nós. E a resposta a essa pergunta simples determina absolutamente tudo. Miguel tratou até mesmo seus agressores com perdão imediato. Fernando aprendeu a tratar os vulneráveis com dignidade verdadeira. E Jesus continuou fazendo o que sempre fez, defendendo os indefesos, transformando vidas, uma humilhação convertida em salvação de cada vez. Esta é a história de um menino pobre que tinha Deus consigo. E no final, isso era absolutamente tudo que ele precisava. Porque com Deus, tudo é genuinamente possível. Até mesmo transformar uma humilhação cruel na porta de um restaurante em um testemunho poderoso que mudaria literalmente milhares e milhares de vidas para sempre. E se esta história tocou seu coração profundamente, e você crê que Deus verdadeiramente vê, defende e exalta os humildes, comente amém e compartilhe amplamente. Para que cada pessoa que se sente pequena, invisível e rejeitada saiba que para Deus ela é infinitamente preciosa e possui um propósito absolutamente grandioso.